CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni Quirilos com a gente aqui no estúdio, tudo bem, Leni? Tudo bom, Sardenberg? Boa tarde, Cássia, boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Como sempre, respondendo pergunta de ouvintes, no caso é o Pedro Luiz, de São Paulo, né? Isso mesmo. E a pergunta dele é o seguinte: sou líder numa empresa de médio porte e tenho que influenciar as pessoas. Como devo proceder? Pergunta ele. Pergunto eu primeiro. Sim. O líder tem que influenciar as pessoas? Pois é. Gente, o líder, teoricamente, é a pessoa indicada para ocupar um cargo por conta da sua história, por conta da sua experiência. E o que se espera é que esse profissional consiga conduzir a equipe na linha do que a empresa necessita, na linha do que se busca em termos de entrega, Sardenberg, em termos de resultado. Então, sim. Agora, gente, essa coisa de influência, na verdade, é algo bastante amplo e acontece conosco o tempo todo. Nós somos influenciados por pessoas que nós admiramos, nós somos influenciados por pessoas da nossa área de atuação, que a gente olha como um modelo. E sim, é algo que acontece, inclusive, de outros carnavais. Eu vi uma pesquisa da Universidade Estadual do Arizona que mostra o seguinte, que essa história de influência, de ter seguidores, vamos dizer assim, muito além, aí, muito antes, quero dizer, da época das redes sociais, isso já acontecia lá atrás, desde os primeiros grupos de caçadores-coletores, lá atrás. Claro, nós, seres humanos, nós somos uma espécie muito frágil, e nós só conseguimos sobreviver porque aprendemos a atuar em bandos. Uhum. O bando nos protege, o bando faz com que um acessore o outro e tenhamos, então, respostas mais positivas. E desde que existem bandos, existem líderes. Existem pessoas influentes que têm o papel de conduzir o bando. Durante muito tempo, esse papel vinha, ou esse mérito, digamos assim, vinha de um destaque que a pessoa tinha por meio do seu comportamento exemplar. Então, pessoas que se destacavam porque conheciam muito sobre determinados temas. Uhum. Lá atrás, filósofos, professores, mestres que alçavam essa posição. Hoje a gente sabe que com a história das redes sociais isso perdeu grande parte dessa condição, porque hoje qualquer um de nós é capaz de aparecer e mostrar algo para as pessoas. E até um daqueles casos, né, Leni, em que a expressão influenciador, às vezes ganha até um caráter um pouco pejorativo, de parecer Exatamente. Que é alguém que pode dizer qualquer coisa na internet e eventualmente começar a, entre aspas, influenciar pessoas, né? Sim, Cássia, e você sabe, nós somos tão carentes de termos modelos que hoje qualquer pessoa que se aventurar a colocar alguma coisa, eu tenho interesse nesse tema, vou estudar um pouco, pronto, eu já me coloco no papel de mentora, eu já me coloco no papel de influenciadora. Então, claro, está havendo algo de forma muito indiscriminada aí, principalmente por conta das redes, que faz com que as pessoas, tenham que ficar mais atentas e olharem com mais critério, olharem com mais rigor. Agora, no caso do Pedro, eu quero que ele saiba sobre uma pesquisa que me chamou muito a atenção, feita com 800 voluntários, Sardenberg. Eles dividiram esses voluntários em pequenos grupos. E esses caras tiveram o papel de dizerem qual cor aparecia com mais frequência numa determinada imagem, que eles todos olhavam. E aí, eles tinham duas informações, porque depois de falar da cor, eles eram orientados a seguirem alguém no grupo. E eles tinham duas informações, o histórico de acertos de cada pessoa e quantas vezes aquela pessoa tinha sido seguida pelos outros. E a resposta foi muito rápida e muito consistente. Uma ou duas pessoas que concentravam grande parte aí de seguidores foram as que tiveram maior parte nas decisões coletivas. Os pesquisadores chamam isso de hierarquia de prestígio. E eu aqui acrescento que se trata também do que a gente chama de viés efeito da manada,
que é aquela história de todo mundo querer ir atrás. Ou o viés da confirmação, que também são vieses que impactam. Agora, uma liderança adequada, que influencia de forma positiva, ela deve vir pela admiração dos outros. E não pela força, não pela imposição. Então, a orientação que a gente procura trazer aqui, a reflexão para o Pedro, nosso ouvinte, é a seguinte. Primeiro, ele tem que se autoaprimorar sempre e oferecer informações, atitudes, comportamentos que sejam de qualidade, que gerem realmente admiração. Porque a admiração e o reconhecimento são os principais motores da influência. Ele deve buscar coerência e consistência nas suas atitudes. Coerência tem a ver com ele ter um comportamento de acordo com o seu discurso. Então, não adianta nada o líder falar aos quatro cantos que ele espera que a equipe vá em determinada direção, faça determinada coisa ou tenha determinado comportamento, se ele não atua da mesma forma e da mesma maneira. Então, em primeiro lugar, a grande busca pela coerência entre o discurso e o comportamento. Segundo, esse comportamento tem que ser consistente. Não pode mudar de repente, não pode acontecer sem uma previsão por parte dos liderados. Sabemos, claro, da importância de uma comunicação do líder que seja clara e transparente. Vocês sabem, gente, que hoje informação é poder. As pessoas que informam aos outros, elas transmitem essa sensação. A pessoa se sente valorizada e se sente empoderada. Então, ter essa transparência e divulgar essas informações é essencial. Agora, como que deve ser essa comunicação? Ela deve ser assertiva. E o que é uma comunicação assertiva? Ela tem 2 pilares. O primeiro é a tradução clara do que a pessoa pensa, no que ela acredita e o que ela espera do outro. E ela deve ser também demonstrando empática a ponto de demonstrar o cuidado e o respeito pelo interlocutor. Se o Pedro juntar essas 2 coisas aí, é a tal da efetividade e da afetividade, ele vai conseguir influenciar e muito positivamente. Bacana, gostei que foi uma orientação bem prática no sentido de deixar claro que é muito mais o que você faz como exemplo do que o que você diz. Gostei. Isso mesmo. E aí você explica direito como, bem claramente, o que se espera de um líder que influencia. Porque você tem que influenciar para o bem, não para o mal, né? Para o certo, certeza. Não para o errado. E é um papel muito relevante, né, gente? A pessoa tem que ter a responsabilidade de fazer da melhor forma. Tá certo. Tá bom? Leni Quirilos, obrigado, Leni. Obrigada, até a semana. Boa Páscoa, muito Cássia, obrigado. Muito obrigada, uma ótima Páscoa, abençoada Páscoa para vocês, para os nossos ouvintes. Obrigada, Leni, até mais. Até mais.